noite, telespectadores da Rede Vida de Televisão, o canal da família. O programa Sábado Especial entrevista hoje o deputado federal Enéas Carneiro. Ele é o presidente do PRONA. Enéas Carneiro notabilizou-se em todo o Brasil quando, em 1989, lançou-se candidato à presidência da República e tinha apenas 15 segundos para mostrar o seu programa. O seu programa era "Meu nome é Enéas". Essa figura de destaque da política nacional será novamente candidata à presidência da República. Ele é o nosso convidado. Boa noite, deputado federal Enéas Carneiro. Boa noite, doutor Nogueira. Obrigado ao senhor pelo convite, à Rede Vida e aos telespectadores pela paciência em assistir a todo o programa e as discussões. Teremos muitos assuntos interessantes, mas a primeira pergunta é a seguinte. Deputado, o senhor está há 3 anos e meio no Congresso Nacional e o senhor concordaria com uma frase pronunciada pelo presidente Lula de que no Congresso havia 300 picaretas? Não, senhor. E digo para o senhor e para os telespectadores, eu não concordo com isso. Isso é uma super simplificação. O Congresso espelha a sociedade. Então, a gente de todas as categorias, eu não generalizaria dessa forma. Eu discordo de Sua Excelência o presidente Lula. Muito bem. No ano passado e neste ano, as denúncias que vêm do Congresso Nacional envolvendo mensalão, mensalinho, envolvendo sanguessuga, tem vários deputados arrolados aí, incluídos como denunciados. O senhor recebeu também alguma oferta de alguma propina ou alguém tentou fazer o senhor mudar de partido? Não, senhor. Desde que lá cheguei, chegamos, né? Todos nós que fomos eleitos com aquela votação que o senhor já mencionou, eu jamais recebi nenhum convite desse gênero. Jamais, eu não posso dizer isso. E, claro, daqueles que comigo foram, 4 saíram. Certamente receberam o convite, não posso afirmar que foi dinheiro, mas foi para ter vantagens, auferir vantagens que não teriam ficando no PRONA. Nós estávamos contrários àquilo que se chama a base governista, quer dizer, o sustentáculo, a sustentação. Então saíram 4 e ficou apenas o doutor Elimar Massa Damasceno, que está comigo, colega. Muito bem. Nas últimas eleições proporcionais, o sempre candidato à presidência da República desistiu e saiu candidato a deputado federal. E foi o mais bem votado da história do país. Enéas Carneiro Ferreira teve... Ferreira Carneiro teve 1.560.000 votos. Nunca se viu votação igual em todo o país. Até o ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf, era o mais votado, com 670.000 votos. Como que o senhor explica essa votação? É complicado explicar. Eu já tentei entender isso diversas vezes. Já conversei com colegas neurologistas, sociólogos, e há uma interação, né, direta entre mim e o eleitor. Eu não tenho cabos eleitorais, não fiz contato com nenhum prefeito, não fui a cidade alguma. É o contato direto pela televisão. Eu quero crer que é a maneira como eu falo, que já tinha dado um resultado semelhante da eleição para presidente da República em 94. Eu tive quase 5 milhões de votos. Como é que o senhor fala? O senhor sabe, no horário gratuito, eu transmito aquele sentimento que é do homem comum. Eu sou um homem comum, não me contaminei, né? E com excelência, nada disso. E quando eu falo no horário gratuito, eu transmito para o eleitorado aquela sensação que é própria do homem, a indignação com o modelo, não é com uma pessoa, o modelo de que nós falaremos daqui a pouco, o modelo que leva o nosso povo a uma situação de escravidão. É essa a questão. Eu quero crer que é a verdade, é o não comprometimento com o modelo que faz com que o cidadão comum perceba que eu não pertenço ao sistema. Talvez isso. Ou não seria também um voto de protesto qualificado? É um voto excelente, o seu adjetivo, um voto de protesto qualificado. E do presidente da República seria um voto de protesto não qualificado? Porque aí não qualificado. Sua Excelência, o presidente é notoriamente inculto,
né? Não, ao longo da vida não tem formação específica em área alguma, e eu já disse a ele, não estou falando, né, sem ele estar presente, disse a ele em 94, e aliás eu temia por tudo que veio a ocorrer 10 anos depois. E, se quiser, o que é protestar? Quando as pessoas votam contra um indivíduo, estão protestando contra ele. Eu penso que sempre há um protesto. Quando as pessoas votam contra o modelo que era chamado neoliberal aí, acreditando que Sua Excelência, o atual presidente, ia fazer diferente, estavam protestando. Quando as pessoas votam em mim, elas querem uma palavra, elas querem uma voz, elas querem uma expressão contrária ao modelo. E tem comigo isso. Eu não me curvo. Em nenhum instante eu cedi à tentação. A tentação de estar do lado do governo. O deputado federal, Enéas, com 1.560.000 votos, levou também para a Câmara Federal mais 5 deputados do seu partido, Prona. Por favor, o senhor se lembra qual foi a votação desses 5 outros deputados? Sem citar nomes, porque não me... Por favor, porque não interessa, citar, são ilustres desconhecidos da Isso. população. Foram 600 votos. 600 votos? 400... 275, 382. Então, Nem para nada. veja, telespectador, pelo coeficiente eleitoral, São Paulo, para cada 250.000 votos dados a um partido, teria um deputado federal aproximadamente isso. eleito. E, no caso do deputado, ele teve sozinho 1.560.000 votos. Por conta dessa votação... Na verdade, nós estamos desprezando 10 mil. Você quer 70. Então, não é por conta irrelevante. dessa votação, ele conseguiu eleger 5 desconhecidos deputados. Eram profissionais gabaritados? Não. Nas suas áreas, sim. Que áreas? Médico, professor. 2 médicos, professor de filosofia, advogado, sim. Profissionais que estavam comigo há pelo menos há 3 décadas. E eles... 2 décadas. Ao chegar lá, eles continuam no Prona? Não. Não? Onde eles estão? 3 estão no PP, Papa, e antigo PPB, e 1 está no PL. Mas, de novo, isso é uma opção deles, né? Quando se chega ao Congresso, veja, doutor Nogueira, a pessoa se deslumbra. Não, podia ser uma opção deles, uma opção, mas um respeito à sua votação, ao seu partido, gratidão, que lhes garantiu uma cadeira de deputado federal por São Paulo, o maior estado da federação, e a sua votação é maior do que de muitos senadores e de candidatos ao governo de estado. É verdade. Mas aí o que se passa aí é compreensível quando se atenta para o privilégio que se tem na casa. Nós estamos ali como se estivéssemos numa corte. Né? Há muita vantagem. Não estou falando pecuniária, só dinheiro. O senhor tem um elevador particular, o senhor é chamado de excelência. Se a pessoa não tiver uma estrutura, né, de caráter que a mantenha imune, né, é natural que queira ir para o lado do governo. Porque o governo tem muito mais poder. O governo, estou falando do executivo. Veja, o senhor falou ali mensalão. O que foi isso em última análise? Isso foi a ingerência direta do executivo. Eu costumo dizer, do outro lado da rua, já disse isso, né? Lá na nossa casa, no tribunal, foi ingerência direta do executivo. Com todo o poder de que dispõe, ele comprou consciências, não há dúvida quanto a isso. Né? E, lamentavelmente, o número foi significativo. Assim se explica a aprovação de uma série de medidas provisórias absolutamente nocivas à população. Quando eu falo população, estou falando população de baixa renda, aquela que precisa mesmo do Estado. Né? Então, a reforma da Previdência, reforma tributária e tantas outras coisas. Então, a bancada do Prona... reduziu-se a 2. Com muito orgulho, estamos no Prona, deputados federais, eu e o doutor Elimar, que é um amigo, irmão e uma pessoa por que eu tenho estima, respeito e admiração pela sua decência. Então, e aliás está aqui nosso estúdio. Nossos agradecimentos ao deputado federal do Prona. É médico também? É colega. Muito bem. Doutor Enéas, o senhor é médico, o senhor é matemático e o senhor é físico. Qual é a sua opinião sobre o presidente Lula? O senhor votou nele em 2004? Não, senhor, eu anulei o voto. Sua Excelência, o presidente, eu já disse ainda agora, é uma repetição, é profundamente inculto. Isso não quer dizer nada. Podia, ao ter chegado à presidência, manter-se fiel às suas origens. Não o fez. Sua Excelência, o presidente Lula, tem um comportamento semelhante àqueles que o antecederam. Ele é um súdito do poder internacional, do poder mundial. Mostrei para o senhor rapidamente, antes de começarmos, que os índices
referentes à educação, saúde e segurança pública, são iguais ou piores do que eram em governos anteriores. Então não há nada a elogiar no governo de Sua Excelência. Sobre a pessoa em particular, não cabe tecer comentários. Eu não gosto disso, não leva a nada. Vou falar da ação. A ação governamental. A ação governamental de Sua Excelência, o presidente, é a pior possível. Estamos diante do pior governo que o Brasil já teve. Sempre já disse isso ao vivo. Em números, prova isto. Opa, mas é simples. Escolha qualquer área. Educação, segurança, saúde. Educação temos aqui. Educação. Sua Excelência, o ex-presidente, gastava, os 3 últimos anos, 2000 e 2002, um número médio em torno de 19 bilhões de reais. Sua Excelência... Quem é esse? O senhor está falando do Sua Fernando Henrique? Excelência, presidente Fernando Henrique. Em 2000. 2019, a fração é cansativa, números médios, 19 bilhões. Sua Excelência, o presidente atual, que acaba de dizer há pouco que isso é falha da educação, ele gastou menos, 16 bilhões. Tudo em bilhões, né? 10 elevado a 9 a potência. 3 bilhões a menos, passados 5, 6 anos. Muito bem. Isso na área da educação. Educação. Na área de saúde pública, separado de saneamento, só saúde pública, os números eram até 2002, eles eram da ordem de grandeza de 36, deixa eu ver, bilhões, 36, 38, bilhões. 2003, 32, 2004, em 2005 ele se aproxima um pouco, chega a 37, e já cai de novo em 2006. Considerando a elevação do número... Considerando que a população aumentou. Diminuiu. Diminuiu. E em segurança a coisa é pior ainda. Segurança pública, se o senhor olhar para os números, são todos tirados de fundos oficiais. Né? Até 2002, a média, como o senhor observa aqui, era em torno de 23, 21 bilhões. Né? Ela cai significativamente, se o senhor olhar, para 16, 17, 18. Isso considerando, primeiro, o aumento da população, que não está aqui mencionado, e a população carcerária, que também aumenta. A criminalidade aumentou. Aliás, ela vem aumentando, fruto, de novo, de um modelo perverso. Um modelo em que a distribuição de renda está entre as piores do mundo, no nosso país. Né? Então o presidente não investiu em segurança pública? Não. Sua Excelência, o presidente, pagou as maiores taxas de juros do mundo, no seu exercício, na sua ação presidencial. Sua Excelência fez com que os lucros dos bancos fossem os maiores de toda a história. Então, quero eu crer que não mudou coisa alguma. Ou melhor, mudou sim, piorou. Por isso não pode haver elogios. Qualquer discurso que se faça lá na tribuna, e eu assisto a todos cuidadosamente, é apenas um conjunto de eufemismos. É uma bolsa escola aqui, uma estrada ali, uma faculdade, nada. Quando nós pegamos o contexto todo, ele está pior, sem dúvida. Aliás, perdoe-me rápido, eu sou sintético, sabe? Aliás, é só andar pelas ruas. O sentimento de tristeza nacional é notório. Você observa em qualquer rua de qualquer cidade, tristeza, de decepção. Porque Sua Excelência, o atual presidente, era, não para mim, mas para grande parte da população, uma esperança. Um homem simples, um homem vindo do povo. Lamentavelmente, Sua Excelência, o presidente, entregou-se ao modelo. Sem dúvida. E ele, apesar de não ter as suas qualificações, cursos superiores, aliás, o deputado Enéas, todos os concursos que fez para entrar no serviço público ou para conquistar cátedras, sempre foi o primeiro lugar. Mas em um minuto, por favor. Quase todos. Quase todos. Mas a sua assessoria diz que é quase todos. Não, então, Excelência, o presidente Lula sabia dessas irregularidades todas ou não? Doutor Nogueira, quem pode afirmar isso? Nós estamos aqui repetindo o óbvio. Ele diz não sabia, então ele é inepto. Como se pode estar ocupando o mais alto cargo da nação e desconhecer o que se passa na sala do lado? Quer dizer, é inépcia, desídia governamental. Porque os fatos se repetiram, não é verdade? E como é que se repetiram? E não houve providência nenhuma? E Sua Excelência só fala do Corinthians. É natural que muita gente fique olhando e dizer, um estranho aí agora. Afirmar que isso é impossível. Impossível. Né? Muito bem. É impossível, mas o Ministério Público Federal, através de um parecer encaminhado ao Supremo Tribunal, denunciou 40 parlamentares e autoridades como envolvidas e não incluiu o nome do presidente Lula por não ver motivos para incluí-lo. Aliás, ele também foi excluído do relatório da CPI dos Correios, CPMI dos Correios, o que então faz com que nós nos curvemos à decisão desses órgãos importantes. Posso citar uma frase só que não é Pois minha? não. Leva 10 segundos.
e aliás eu já citei num programa e repito, é um astrônomo, já falecido, que eu gosto muito, Sagan. Ele diz assim, dizia, a ausência da evidência não é a evidência da ausência. É muito sábio. A ausência, o fato de não existir a evidência, não garante que a evidência não existe. Muito bem. No próximo bloco, estaremos novamente entrevistando aqui, continuando a entrevista com o deputado federal Enéas Carneiro, que aqui tem bem mais do que aqueles 15 segundos que o notabilizaram em todo o Brasil. O programa Sábado Especial está entrevistando o deputado federal Enéas Carneiro e pré-candidato à presidência da República pelo PRONA. Sou obrigado a afirmar que não estava reconhecendo, deputado, quando o senhor chegou aqui. Parece que o senhor mudou o visual. Eu tive, ainda tenho, não posso afirmar que já esteja curado, um quadro de leucemia mieloide aguda. E o tratamento é muito forte. Comecei a perder cabelo, perder barba, assim, ficou muito ruim, tufos demais, resolvi tirar tudo. E mudou o aspecto meu, muito significativamente. Mas o senhor continua sendo reconhecido nas ruas ou não? Não com a incidência com que era superior 95%. Não, agora não. De quando em quando eu consigo atravessar sem... Aí um ou outro olha e se espanta. Né? O povão ainda não me conhece. Então assim. O senhor era mais conhecido que a marca Coca-Cola, então? Era? Não sei, eu não tenho estatística Coca-Cola, não foi não. Deputado, o Brasil é um país em desenvolvimento, mas é um país, considerando o nosso PIB e de outros países, um país pobre. Pergunto ao senhor, essa pobreza não está aumentando em decorrência dessa política econômica que vem sendo seguida pelo governo Lula e que parece que nasceu no governo Fernando Henrique Cardoso? Já vinha antes, já existia antes. O processo de dilapidação do patrimônio público, entrega de tudo que é nosso, vem de há muito. Toma pulso, toma força no governo do senhor Fernando Collor, atinge um patamar incompreensível, inaceitável, com sua excelência, o presidente Fernando Henrique, e agora continua com o presidente Luiz Inácio. O que, já que o senhor me pergunta, a resposta pode ser traduzida assim, existe uma questão central. Eu costumo falar nela, abordá-la, porque ela é a questão, do meu ponto de vista, raiz da qual decorrem todas as outras. São as taxas de juros com que se paga o serviço da dívida pública, hoje a interna é bem maior do que a externa, bem maior. A externa hoje é desprezível. E a interna já ultrapassa a cifra assombrosa de 1 trilhão. 1 trilhão de reais? 1 trilhão de reais, 1 trilhão. É um número que, se alguém fosse contar sem parar, não fizesse nada, levava 30 mil anos para contar. Eu já fiz isso contar. É uma coisa assombrosa. Mas veja, as taxas de juros com que se paga o serviço dessa dívida chegaram a um passado, segundo o próprio secretário do Tesouro Nacional, teriam chegado a 180 bilhões no final de 2005. Isso dava uma média de 15 bilhões mês. Veja, 15 bilhões, um total de 180, dá mais de 3 vezes tudo que foi gasto com educação e saúde. Veja como é uma questão central. Não há dinheiro para nada, não há dinheiro para educação, não há dinheiro para saúde. Vamos entrar no hospital público. Não falta tudo num dia, mas quase tudo falta. Falta algodão, falta gás, falta material cirúrgico, falta remédio. É um desespero, a gente morre na fila, falta maca. É só olhar. Hospital público, escola não precisa falar. Estrada não precisa falar. Não há dinheiro. Segurança pública, quando se pede que se aumente a taxa para o presídio, que os presídios vivem em situação falimentar, a resposta é sempre, não se pode mexer, não há verbas, não é? A resposta geral, não há recursos. Mas como dizer que não há recursos se uma parte dos juros é reinvestida na dívida? Veja que coisa estranha, quanto mais se paga, mais se deve. Sua Excelência, presidente Fernando Henrique, assume com 60, números redondos, 60 bilhões, entrega com 600 bilhões reais. E Sua Excelência, o presidente Lula, vai aumentando a dívida. 620, 700, 800, 900. Onde nós estamos? Para onde vai isso? E os juros pagos chegaram, segundo eles, a 157 bilhões. Mas se eles incluírem aquilo que foi a capitalização, juros capitalizados, os números são astronômicos. Chega-se a cifras assombrosas de mais de 200 bilhões. Não há saída. Essa é a questão central. Então estão mascarando a dívida? A dívida não, o serviço da dívida. A dívida aparece com mil e uma injunções, papéis que são colocados noutras rubricas, mas a dívida ainda aparece. O que não aparece é que a cada instante uma parte desse serviço
é acrescentada, é adicionada. Por isso a dívida cresce. Mas veja, doutor Nogueira, isso é assombroso. É assombroso porque nós vivemos num centro de país pobre, mas como pobre? Se nós temos o maior contingente de água potável do planeta, 21%. Como pobre, se nós temos uma riqueza mineral que ninguém tem. Eu conversava com o senhor e converso sempre com qualquer colega, qualquer pessoa, perdoe-me tratá-la assim, que queira trocar ideias. Nós temos de nióbio um elemento químico fundamental para a indústria aeronáutica, sem o qual o avião supersônico não levanta voo. Temos 97% a 98% do mundo aqui. A região de Araxá, em Minas Gerais, um pouquinho na Amazônia. Quer dizer, como se explica que nós não tenhamos o monopólio da venda de nióbio no mundo, se só nós temos? De onde o senhor tirou esse percentual? O senhor o encontra em diversos sites, eu não trouxe, mas não é difícil. Já é reconhecido internacionalmente isso aí? Sem dúvida, sem dúvida. Se o senhor procurar até na internet, o senhor o encontra. E óbvio, eu tenho a satisfação de dizer para a população que eu fui o primeiro candidato à presidência da República que falou nisso, não se tocava nisso, era tabu. Eu fui o primeiro, nióbio, né? N-I-O-B-I-O, nióbio. Pois bem, eu fui, mas não se toca nisso, isso é tabu. Agora, só o nióbio permitir nos ia ter uma moeda própria, lastreada nele. Entendeu? Nós podíamos ter nossa, não atrelada ao dólar, só ele, só o... E sem falar no quartzo, o nosso é de primeira qualidade. Em suma, quando aparece a capa da revista do roubo do urânio, o senhor pode ter mostrado, né? Roubo do urânio, contrabando de urânio, eu me divirto um pouco, porque isso é extraoficial, é verdade, estou roubando. Mas o nióbio é infinitamente pior, porque é oficial, o senhor entende? É oficial. Quer dizer, se nós calculássemos quanto é gasto de nióbio em toda a indústria aeronáutica mundial, do planeta, planetária, não é verdade? E víssemos quanto sai daqui, o que entra deveria ser compensador, e não é. A coisa veja o senhor, é avassaladoramente desastrosa para o país. A questão mineral no país é uma questão, do meu ponto de vista, que tinha que ser abordada de saída. Não podia haver nenhuma concessão, porque riqueza mineral é de uma safra só, é de uma vez só. Nós não temos outra safra de nióbio, nem de quartzo, nem de manganês. Nosso manganês já está nos Estados Unidos, na Pensilvânia, compondo as chamadas reservas estratégicas, está lá. E quando o nosso manganês, ainda temos manganês, temos urucum, Mato Grosso, mas quando acabar todo, aí nós vamos comprar pelo preço que eles quiserem. Não quero fazer discurso, eu estou respondendo um pouco animado, porque essa questão mineral me preocupa há muito tempo. Eu estudei, honra ao mérito, com o almirante Gami Silva, que tomou conta daquele projeto da Amazônia, um homem culto, preparado. Estudei muito. Ninguém fala nisso. E por que o senhor não falou isso na Câmara Federal? Mas já falamos. Ninguém repercutiu isso aí? Não, essa informação é muito séria. Perdoe, o seu canal é um canal voltado para a família, voltado para valores, mas isso não é geral na televisão. A televisão está preocupada em mostrar o roubo, a televisão está em mostrar essas falhas todas que aí estão. Eu costumo dizer, comparado o mensalão, a mesada dos nossos colegas que tristemente venderam suas consciências, comparado aquilo com o que nós perdemos em minério, aquilo é mesada de trombadinha. Mas o nosso homem comum, o nosso homem simples, não sabe desses valores vultosos. Então, eles estão roubando. A imprensa desvia a atenção daquilo que é visceral para aquilo que é secundário. Essa é a questão. E o Conselho de Defesa Nacional, que é um órgão assessor da Presidência da República e que tem que cuidar da preservação desses bens e do subsolo, também ignora isso? Não creio que ignore, é conivente. Veja a Vale, como é que a Vale foi privatizada? Eu conversava com o senhor. O que se recebeu, naquele cheque, quando o senhor fala Vale, é a companhia Vale do Rio Doce. A maior mineradora de ferro do planeta. Não é Vale Refeição, Vale do Rio Doce. Do Rio Doce, tem razão, perdoe-me, eu fui impreciso. Quando a Vale do Rio Doce foi privatizada não, foi entregue, foi doada de maneira criminosa. Em que governo foi isso? O governo de Sua Excelência, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Quando ela foi privatizada, o valor recebido foi de 3,33, uma fraçãozinha, bilhões de dólares. Não deu para pagar esse valor, um mês de juros da dívida pública. E de maneira criminosa ela foi entregue. Interessante, telespectador, que anualmente a gente examina os balanços dessas empresas privatizadas e os balanços apresentam lucros líquidos bilionários. A Vale do Rio Doce, por ano,
tem lucro líquido de 10 bilhões de reais, sendo, aliás, uma das ações também muito disputadas no estrangeiro. Se o senhor me permite, Pois ninguém não. diz que o valor dela era superior a 1,5 trilhão. Ninguém diz isso. Ela foi doada. Essa é a questão. Quem estava por trás? Vamos dizer, quem estava por trás eram grupos multinacionais poderosíssimos. Haja vista a presença do senhor George Soros, um dos mega bilionários do planeta, estava fazendo, por acaso, alguma caridade ao investir na Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce era, e ainda continua sendo, uma questão estratégica, porque os minérios representam a nossa segurança. Quando ele compra a Vale, isso fica para o próximo bloco, eu sei se o senhor vai já falar, ele está comprando ativos reais, e não ativos financeiros, moeda falsa, ele está comprando riqueza real. Então, pelas suas explicações, a Vale do Rio Doce, ela não foi privatizada, foi expropriada. Exatamente. Vendeu-se o controle, porque ela não foi vendida, o que se deu foi o controle das ações. Né? Uma parte pequena, mas quem comprou passou a ter o direito de dizer o que explora, quando explora, para onde manda e por quanto. Então o seu lucro também, que é astronômico, está sendo repassado para o estrangeiro? Claro. Deputado. É capital internacional. É o poder mundial, a poderância das riquezas dos países ditos em desenvolvimento. Nós somos, na verdade, perdoe o senhor, perdoe os telespectadores, os colegas que estão participando, nós somos uma colônia gigantesca. Deputado, e também nas telecomunicações? Telecomunicações. Aconteceu a mesma coisa? Mesma coisa. Terrível. Então perdemos o controle de minérios e das comunicações. Agora, hoje, eu estava vindo, um assessor me ligou que nós não temos mais o direito de exportar açaí lá do norte do país. Açaí, da minha região de onde eu vi. Porque o açaí agora foi, como é que te diz, patenteado lá fora. Não tem certeza. Parece que açaí, nossa, não, foi patenteado o nome, açaí. Ah, sim, não, a frutinha, o açaí, que eu conheço, eu sou da região. Não temos mais direito. Rapadura. Estamos desprotegidos. Essa é a verdade. É uma colônia gigante. Tão desprotegidos estamos, telespectadores, que até o ex-cocaleiro Evo Morales, da Bolívia, quem sabe pelos precedentes dessas privatizações, entre aspas, houve por bem tomar uma iniciativa lá e corajosamente expropriou o quê? As 2 refinarias da Petrobras, patrimônio nacional, e está dizendo que não pretende pagar indenização alguma, ou se pagar com gás com preço elevadíssimo. O que lhe parece, deputado? Nós temos tempo ainda? Por favor. Não, porque isso aí envolve... Por favor, deputado. Na ocasião... O senhor tem aqui todo o tempo. Não, por causa do tempo, eu sou... O senhor já foi muito violentado por essa questão de tempo aí. Eu sou disciplinado, doutor, eu obedeço às favor. regras. Sua Excelência, o presidente boliviano, ele está tomando uma posição, podemos até usar um adjetivo, ultranacionalista, né? Mas, quando o contrato foi feito, no governo também anterior... E o contrato não era bom, nem para a Bolívia, nem para nós brasileiros, nem para a Petrobras. Era bom para as multinacionais. Porque o que ficava para a Bolívia do gás... Quer dizer, mas no caso a multinacional era a Petrobras. Desculpa? Não. Porque o maior investidor lá era o governo brasileiro? Não. Então me explica, por favor. Bem devagarinho. Por Tem favor. que ser bem devagarinho. Por favor. O assunto exige, por isso que eu falei o tempo. Não se preocupe. Não. Havia, primeiro, recursos tomados pela própria Bolívia, sobre os quais se pagava um certo serviço, juros. Havia interesses de muitas multinacionais lá no processo todo. E não dá tempo de pegar as fontes, mas é possível demonstrar-se, e o estudo foi feito por engenheiros da Petrobras, a EPET, a Associação dos Engenheiros, mostrando que, em linhas gerais, o que era mais ruim para nós, claro, era o take or pay, né? Quer dizer, nós, mesmo que não gastássemos, mesmo que não usássemos o gás, teríamos que pagar. Era muito ruim. E algumas dessas cláusulas já foram refeitas. Mas não era necessariamente bom para a Bolívia, não. Não era. Aí, veja bem, quando o senhor Evo Morales assume, já havia ocorrido o referendo. 2 anos atrás, em 2004. Né? Já havia. Dizendo, não me recordo exatamente os termos, mas já tinha ocorrido um referendo no qual tinha sido estabelecido que os contratos tinham que ser refeitos. O que ele fez, veja bem, agora foi em maio, agora, né? Isso. O que ele fez foi... Dia 1º de maio. 1º de maio. O que ele fez foi numa atitude assim, extremamente drástica, dizer, vai ser como eu quero, vai ser como eu quero. Foi, digamos, uma atitude
violenta. Inamistosa. Sei, não amistosa. Mas se nós olharmos para aquele país e quão vítima ele vem sendo há tanto tempo desse poder maquiavélico mundial, a gente tem que entender, não que é o Chaves da Venezuela, a gente tem que entender um pouquinho que de quando em quando há roubos desse gênero. Nós, claro, estamos sendo prejudicados, se bem que a Petrobras, e isso é declaração também de dirigente, acaba de afirmar que a Bolívia, enfim, os negócios são pequenos lá, não são de tão grande monte, o senhor deve ter lido. A Petrobras $1,5 bilhão. É, mas há coisas, veja bem, no contexto geral, não é uma grande sangria o que está ocorrendo com a Bolívia. Mas o ponto, do meu ponto de vista, que tem que ser... Quando ele toma uma atitude dessas, ele faz algo que o nosso presidente, que Sua Excelência, o presidente tem direito, né, não faz. Por exemplo, as multinacionais aqui exploram o petróleo e pagam 5%. Exploram? Não. Levam para fora. 5%. Lá no Oriente, em torno de 30%, né, que é pago. Por que só 5%? Por que Sua Excelência presidente não cobra um serviço à altura? É isso que mais espanta. Muito bem. No próximo bloco, conversaremos com o deputado Enéas e candidato à presidência da República sobre a segurança pública no estado de São Paulo e no Brasil inteiro. Deputado Enéas, o senhor mora em São Paulo ou no Rio de Janeiro? Moro em São Paulo, Rio e Brasília. No Rio eu tenho uma filha de 21 anos, com quem eu moro, antigo, estou no Rio há mais de 40 anos, em São Paulo há mais de 20 dando aula, parei agora por causa da doença, e também tem um cantinho lá, e em Brasília a residência oficial. Moro nos 3 lugares. E por que o senhor preferiu sair candidato a deputado por São Paulo? Podia ser em qualquer estado, como o senhor acabou de dizer, agora é conhecido em qualquer um. Em São Paulo tem mais eleitores, tem mais... Como a minha penetração era razoavelmente a mesma, né? Com exceção do estado do extremo norte, onde eu estive poucas vezes, mas era razoavelmente a mesma. Em São Paulo, eu pensei, São Paulo, há mais eleitores, o resultado será maior, honestamente. E tenho carinho por São Paulo, como tenho em qualquer lugar. Eu sou brasileiro, como o senhor é. Muito Estamos bem. falando português, hein, senhor? E se o senhor fosse governador aqui do estado de São Paulo, considerando a situação séria na área da segurança pública que São Paulo está vivendo, o que o nosso deputado, então governador, faria para tranquilizar a população e resolver esse problema gravíssimo que está afetando a todos? Veja, de novo, eu volto à questão central. Os governos estaduais, dos estados-membros e os prefeitos, todos estão presos à dívida pública. Todos. Se o senhor olhar, quando há qualquer medida que um presidente toma, os governadores, desde o tempo de Collor, os governadores vão lá. Uma linguagem bem singela, tomar a benção. Quer dizer, até assim no CIEP, vai lá. Quer dizer, todo mundo... Porque é o governo federal que solta a verba, que solta o dinheiro. Então, o primeiro problema do qual a gente não pode, nós não podemos esquecer, é que Sua Excelência, o governador, independentemente de quem seja, ele não tem todo esse poder que parece ter, não. Não tem. Agora, o que se faz com o que tem? É outra pergunta. Dentro do que tem, do que chega, eu penso que não adianta falar educação. Isso é a médio prazo, não é instantâneo. Então, ainda mais porque muitos dos líderes aí têm até nível médio, né? Não são analfabetos. Se não fossem preparados, não obteriam esse sucesso que estão obtendo Claro. aí com essas rebeliões todas. Claro. Então, eu penso assim, há que, do meu ponto de vista, tem 1000 abordagens, separar joio de trigo. A cadeia, quer dizer, o presídio é a sementeira do crime. O indivíduo furta um frango e é preso, é jogado lá dentro e sai traficando. Todo mundo sabe disso. Né? Então, há que separar. Como? Não adianta estar construindo presídio. Aquele presídio, está todo mundo amontoado, não faz sentido. Eu penso que, e não estou também dizendo nada novo, a prisão agrícola é uma saída. Né? Espaço aberto, local onde o sujeito possa produzir algo. Aquilo ali, isso do jeito que está, vai explodir. É uma bomba de efeito retardado. Mas isso, como disse o senhor, a médio prazo. Quero saber para hoje. Medidas de segurança, não há saída. Se um rinoceronte nos ataca, não adianta cantar uma área. Há que ter medidas punitivas drásticas. Não a pena de morte, que nós somos contrários a ela, como somos contrários ao aborto, qualquer forma de eliminação da vida. Né? O PRONA tem como cláusula pena. Então, nesse sentido, o senhor criticaria, então, a atitude do governador Cláudio Lembo, que não aceitou a ajuda federal? É difícil a resposta. Veja bem, segundo ele, o efetivo da Polícia Militar é suficiente. Eu ouvi a declaração dele, ouvi do comandante da polícia, e, veja bem, na medida exata em que ele dizia isso, e eu
me põe na posição de acreditar. Eu não sou do partido dele, não disso. Sim. Acreditando na autoridade que ele tinha condições de deter o processo, eu creio que ele não tinha por que pôr a polícia. Primeiro, porque o Exército, no caso, não está preparado para isso. O Exército apenas é uma demonstração psicológica, né? O Exército não está. Para defender o território nacional, seria. Segurança nacional é uma coisa, segurança pública é outra. E aqui é a segurança da família, da Do sociedade, cidadão, do cidadão que trabalha, que paga imposto. E houve pânico. Não adianta dizermos que não houve. Houve pânico. Haja vista os supermercados fecharam, as escolas, tudo. Houve pânico. Então, quando o senhor me pergunta se... ele responde, é difícil. Estar na posição são decisões difíceis. Agora, ele houve por bem fazê-lo e, logo no dia seguinte, se não me engano, pararam. Fala-se de acordo. É isso que eu pergunto. O Não senhor sei. conversaria com os bandidos? Não. Eu não. Eu não o faria. Eu não o faria, mas eu não posso afirmar que houve, de novo, é a história, porque foram pessoas lá conversar com eles, um advogado, não foi? E logo depois cessou tudo. Mas eu não tenho autoridade aqui para dizer exatamente o que houve. Não sei. Não sei, é impossível, né? Não sei. Mas, repito, a questão prisional, essa questão do ponto de vista da criminologia, ela tem que ser examinada rapidamente. Estamos sentados no barril de pólvora, não há dúvida. O presídio é uma escola de criminalidade, não tenha dúvida. Escola de crime aquilo, né? Aliás, o senhor também não acha que deveria haver uma política nacional de segurança pública? Porque é impossível você hoje situar pontualmente um problema de São Paulo. O problema da segurança, ele extrapola. Nós temos bandidos que vêm de outros estados, pessoas de São Paulo que vão para outros estados. Então, há que haver uma interligação. E isso quem põe é a presidência da República, o governo federal. Há que existir e já está passando do tempo, sem dúvida. E a Câmara Federal e o Senado Federal também poderiam agir? Seria um colegiado, penso eu assim. Seria uma decisão, veja o senhor, tomada em conjunto. Eu penso que está passando a hora. É minha opinião. Né? Minha opinião que está passando. Nós não podemos continuar assim. A situação ela está de um jeito, e repare, isso vem ocorrendo, vem piorando, né? Com os tempos. Essa situação está levando a intranquilidade aos lares dos brasileiros, sem dúvida. Né? Ninguém mais tem tranquilidade para ir à rua. É verdade. Muito bem. Espero que o senhor, durante a campanha eleitoral, apresente, então, como candidato à presidência, um programa que privilegie essa política nacional de segurança pública. Começando com recursos, como acabei de lhe mostrar, eles não que estão diminuindo. Como da educação, como da saúde. Repare que existe sempre a questão central, como ele disse. Né? Os recursos são desviados e aí não há recursos, né? Desculpa. Muito bem. Deputado, o senhor teria, na sua atuação federal, algum projeto na área energética? Tenho. Qual é? Tem. Eu e o meu colega, o doutor Elimar, apresentamos um projeto que já passou por 3 comissões, ganhamos em 2. Ganhamos, quer dizer, o projeto foi aprovado, e em uma comissão o voto foi contrário, mas a tese... Um minuto? Por favor. A tese consiste no seguinte, nós propomos a substituição em todo o território nacional dos combustíveis derivados do petróleo, fóssil, né? Combustíveis oriundos da biomassa. Quer dizer, o álcool e óleos vegetais. Nós conseguiremos, se for porque agora irá para o plenário daqui a algum tempo, aí esperamos que nessa legislatura ainda, nós conseguiremos uma coisa inédita. Todo o petróleo nosso será exportado, veja. Olha quantas divisas teremos, todo o petróleo. E nós teremos a não poluição da atmosfera, né? Porque os combustíveis de origem fóssil, além de estarem no final da sua vida, né? O petróleo acabará 2, 3 décadas, 4. Esses não, o reator a fusão nuclear está lá em cima, é o Sol, que nos privilegia e nos dá uma condição que nenhum outro país do mundo tem. Quer dizer, com álcool, né? E óleo retirados dos vegetais, utilizando uma parcela pequena, em torno de 15,8 milhões de hectares, que é quase em torno de 4% da área toda cultivável, né? Se nós fizermos isso, nós teremos fixados na terra os homens de lá. Diminuiremos em muito o êxodo rural. Teremos uma condição de a pessoa trabalhar no seu habitat natural. Geraremos, todos nós, se isso for aprovado para o bem do nosso país, alguma coisa em torno de mais de 10 milhões de empregos, com pessoas trabalhando naquilo de que gostam no campo. Essa é a ideia de maneira bem geral. E este projeto já passou em que comissões? Passou desenvolvimento, a primeira. Meio ambiente perdeu, a argumentação dos colegas foi que iria prejudicar o quê? Uma insensatez, não, pelo contrário, vai retirar gás carbônico da atmosfera, diminuir o efeito estufa, né? Nós estamos usando a fotossíntese, algo que é natural, e foi um erro deles. Mas
Agora Minas Energia passou, e terá que passar por outras ou ir direto ao plenário. Aí nós vamos ver a adequação. E depois irá ao Senado. Se nós conseguirmos isso é um grande... Parece, não posso garantir. Parece-nos, por informações vindas de outras fontes, que Sua Excelência o Presidente também está interessado nisso. Haja vista o biodiesel. Que bom. Pequeno, né? O Presidente da República? Isso nós ouvimos dizer, nós não ouvimos dele. Porque, veja o senhor, a Finlândia, há pouco tempo, através de um dos seus representantes, apresentou um projeto de obtenção de energia a partir de lixo. Do lixo, eles não têm sol. E nós que temos a maior incidência de luz solar do planeta, o maior índice de chuva, pluviométrico, não temos como nosso povo está na miséria, não há razão para isso. Então é uma redenção, é uma maneira de usar aquilo que nós temos. A biomassa é nossa. Muito bem. Deputado, e com relação ao aborto, o senhor tem alguma atividade lá? Por favor. O mentor de todas as teses e que tem qualificação própria é o meu colega, o doutor Elimar. Mas ele me tem chamado de vez em quando para a Comissão de Seguridade e já houve pronunciamentos nossos extremamente duros. O aborto está dentro do projeto mundial, neomalthusiano. Tudo o que se diz em torno disso é eufemismo, é conversa fiada. O que se quer é diminuir a população brasileira. Isso sim, para que o território possa não ser defendido a contento. Todas as políticas voltadas ao aplauso ao homossexualismo. Eu não estou atacando os senhores homossexuais, não é isso. Eu dou aplauso e o incremento e a apresentação disso como coisa natural. Tudo isso visa a diminuição da natalidade. É a política neomalthusiana em ação. Ou seja, nós somos gente mais ao contrário, nós somos gente de menos, numa extensão territorial gigantesca como é do nosso país. Então, o aborto é, do meu ponto de vista, condenável. Totalmente condenável. Quando o espermatozoide e o ovócito se juntam, a partir do instante, não naquele momento exato que o espermatozoide entra, mas quando os dois núcleos se fundem, já existe um novo ser. Nada justifica matá-lo. Nada. Nenhuma razão de qualquer natureza permite isso, uma vez que ali está, independentemente de qualquer conceito religioso, ali está uma nova vida, um novo ser. Então nós do PRONAF somos radicalmente contrários a essa política. E qual é a aceitação na Câmara Federal desse seu ponto de vista muito importante? Opa. Nós conseguimos, eu, doutor Ibar, e uma série de outros colegas deputados, independentemente do partido a que pertençam, conseguimos deter, e foi protraída a decisão, né, de um projeto de uma colega nossa deputada que pretende abrir as porteiras todas do aborto. Mas isso foi detido no final do ano transato, agora de 2005. O projeto volta a cada... As tentativas da abertura da porta vêm a cada instante. Mas nós conseguimos deter. Então, foi alguma coisa positiva que conseguimos. Como o senhor estará fora da Câmara Federal, quem continuará essa batalha Doutor lá? Elimar. Então, Meu colega. se o PRONA conseguir eleger deputados federais em São Paulo, Mas eleger? aí o senhor tira o verbo achar, eu não vou aplicar. Mas o senhor há de convir que o senhor foi num crescendo, começou com 180 mil votos para presidente, depois passou 360, agora depois passou para 5 milhões, 5 milhões, depois baixou porque o seu tempo baixou também. Agora, se o senhor não tiver um tempo bom, isso a bancada também não terá um tempo bom. Eu tive meio minuto para deputado federal, meio minuto. O que o senhor falava nesse meio minuto, deputado? Meio minuto. Veja, senhor telespectador, o nosso país é o mais rico do mundo, não é o mais pobre. Ele é o mais rico em água potável, em luz solar, com energia captada nas folhas, que pode ser utilizada, como eu acabei de mostrar. Né? O nosso país tem uma agricultura que é só estimular um pouquinho e ela produz, não há por que haver fome. Nós temos a maior riqueza mineral do planeta. A que o senhor atribui a situação de pobreza e miséria da população? Claro que é a má gestão. Claro que é ao fato de nós termos títeres governando o país, que são, na verdade, representantes legítimos de um poder monstruoso, que é o sistema financeiro internacional. A nossa proposta é lutar contra isso. É fazer com que o Brasil se coloque de pé e deixemos de ser colônia das multinacionais. Deve ter falado 1 minuto e 40 segundos, não preparei antes, coisas desse gênero. E falou tudo, é por isso que teve essa votação astronômica. Nada diferente disso. Finalmente, para encerrar o programa, deputado, o senhor também tem uma grande preocupação com o mascaramento contábil dos ativos financeiros apresentados internacionalmente. Para encerrar o programa, 2 minutos. 2 minutos? O senhor está me dando uma eternidade. Eu acho que o senhor tem que se acostumar com isso aqui na Rede Vida. Muito obrigado ao senhor. O que se passa, senhor telespectador,
é que antigamente ainda com transações em dinheiro, cheque. Hoje não. Hoje com o advento, né, e cada vez mais intenso das comunicações através dos computadores, quando se aperta um dedo, né, se põe o dedo numa tecla de computador, transferem-se fortunas de um país para outro, de um ponto para outro do planeta. E o que gira em ativos financeiros é de uma ordem de grandeza em torno de 6 trilhões de dólares. Dia. Isso é muito mais do que o total das transações em comércio e indústria, que chegam a alguma coisa em torno de 2 a 3% desse valor. É evidente que o que se faz então é uma fantasia. Vive-se numa gigantesca, é como se fosse uma mesa de bilhar, uma gigantesca fantasia. A riqueza real está nos países ditos em desenvolvimento, são as riquezas naturais. E delas se apropriam os donos dos ativos financeiros. Assim compraram a Vale do Rio Doce, assim compram terras na Argentina, compram terras no Brasil. E é preciso que nós acordemos para isso. É preciso, eu sei que é dura a frase, mas é preciso ter coragem para enfrentar o sistema financeiro internacional. O deputado disse, em resumo, que também há empresas com patrimonialização insignificante, mas ações com valores astronômicos nas bolsas. Então, o patrimônio da organização, 6 bilhões de dólares, mas as ações em bolsa valem 100 bilhões de dólares. Quer dizer, é um sonho, mas em realidade é um castelo. E, em cima desse castelo, muitos sonhos se destroem. Pessoas que investem, acreditam no mercado financeiro e ficam sem nada. Mas são os pequenos, né? Não têm acesso à informação privilegiada. Porque, se o senhor olhar os mega especuladores, dificilmente perdem. São números vultosos, são quantias, número vultoso, a expressão está aí própria, são quantias vultosas, são valores aos quais nós não temos acesso, são milhões, bilhões de dólares, transitando como bits, né, de informação de um lado para o outro do planeta. Essa é a verdade. Deputado, muito obrigado por sua entrevista. Sucesso ao senhor, Obrigado dentro ao do senhor. possível, apesar do pouco tempo que vai ter na televisão. E esperamos que o senhor volte aqui à Rede Vida para conversar com o telespectador do Sábado Especial. Muito boa noite.